Pessoal, então eu vou fazer um resumo aqui uma revisão, né, da matéria, porque eu acho que é importante falar sobre todos os movimentos, os quatro movimentos que a gente estudou, de maneira conjunta, para fazer um fechamento do assunto, para que a gente possa relacionar um assunto com outro. A gente estudou todos esses movimentos, mas de maneira separada. Agora eu queria falar deles assim, uma revisão mesmo para fechar o assunto. Bom, eu vou começar com o movimento uniforme, que é clássico, né? A gente sempre começa pelo movimento uniforme. Chamamos o movimento uniforme de MU, a gente abrevia dessa maneira o MU. Então, para falar do movimento uniforme, a gente precisa iniciar com a questão da velocidade, que é o principal item, a principal situação desse movimento, a principal característica, né? Que a velocidade nesse movimento é uma velocidade constante. Ela tem um valor único, ela não varia, né? A velocidade não muda. E por isso o nome de movimento uniforme. Bom, pensando nisso, a gente é, consegue, né, descrever esse movimento uniforme utilizando o gráfico, por exemplo, que é um recurso para mostrar como que é esse movimento. Então, o gráfico do espaço pelo tempo, no caso do movimento uniforme, é uma reta, justamente porque a velocidade é constante. Devido à variação, não existir uma variação na velocidade, que este gráfico fica sendo uma reta. Pode ser uma reta apontada para cima, conforme a gente está visualizando, mas também pode ser uma reta apontando para baixo. Nesse caso, a velocidade seria negativa. A velocidade vai, é, quando um móvel tem velocidade negativa constante, significa que ao invés de prosseguir no sentido correto da trajetória, ao invés de ir, por exemplo, se a trajetória é positiva para a direita, conforme estou dizendo aqui, se um móvel vai no sentido oposto à trajetória, como se ele estivesse voltando, vamos dizer assim, né? Então, a velocidade vai ser classificada como velocidade negativa, o movimento é classificado como um movimento retrógrado, né? Muito bem. Então, mas isso não é a questão principal. O que que a gente quer fazer, principalmente aqui nessa situação? A gente quer trabalhar com a função horária. A função horária vem desta fórmula aqui. Isso aqui é uma fórmula que serve para a gente escrever a função horária. Quando for pedida a função horária no movimento uniforme, você precisa usar essa fórmula que a gente chama de fórmula do sorvete. E são dois itens que você precisa substituir nessa fórmula para ficar com a função horária. O primeiro item da fórmula é o espaço inicial. E o segundo item que você precisa substituir é a velocidade. Se você tiver essas duas informações, você vai conseguir escrever justamente a função horária. Se o exercício estiver pedindo função horária, você vai escrever a função horária substituindo essas duas coisas que estão amarelas. Então, eu vou utilizar esse gráfico para pensar num exemplo para a gente poder escrever essa função horária de acordo com o exemplo que eu estou inventando agora. Então, eu vou colocar aqui exemplo, vou colocar a palavra exemplo aqui, para destacar que agora eu vou usar isso aqui para fazer o exemplo. Então, suponha que aqui esteja marcando 2. No caso, o espaço, o S, vai ser medido em metros. Vou colocar aqui o M de metros e aqui o T de tempo vai ser medido em segundos. Então, são 2 metros, tá? Significa que quando o tempo for zero, o espaço é 2 metros. Então, voltando a pensar na nossa estrada, se ela está orientada aqui para a direita, significa que quando eu começo a contar o meu cronômetro, quando eu coloco o meu relógio para funcionar e marcar o tempo, que é o tempo zero,
né? O meu móvel já está aqui em 2 metros, então a gente está iniciando em 2. Significa que o espaço inicial, justamente esse SO que eu estou procurando, vale 2 metros, tá? Em todos os casos, o ponto inicial é aqui que a gente olha no gráfico e que a gente chama de espaço inicial, tá? Muito bem. Passado um segundo, por exemplo, ele vai estar mais à frente, né? O carro se moveu, o carro, o ponto, o material, alguma coisa que está se movendo aqui nessa trajetória, não sei o que está se movendo. Ele pode estar, por exemplo, em 6 metros. Passado mais um segundo, quer dizer, a gente vai estar no tempo 2, o cronômetro está correndo, eu estou em 2 segundos. Aí, esse objeto, naquela trajetória, pode estar, por exemplo, terá que estar, por exemplo, em. Deixa eu só. Ele vai estar. Ele de 2 subiu para 6, né? De 6 ele vai estar em 10 metros. Então, se a gente for pensar em uma tabela, a gente sempre pode fazer isso. Viu um gráfico, desenha uma tabela e faz o relacionamento das grandezas. Ó. Em tempo zero, ele estava em 2 metros. Em tempo um, ele estava em 6. Em tempo 2, a partícula ou objeto está em 10. Bom, o que que falta para a gente poder determinar a velocidade? Para a gente poder determinar a função horária? Falta a velocidade. E no caso do movimento uniforme, velocidade é o mesmo que velocidade média, porque não há variação na velocidade. Então, a fórmula que a gente usa é ΔS sobre ΔT. Para descobrir a velocidade no movimento uniforme, você vai utilizar essa fórmula direto. Bom, o ΔS você pode identificar aqui na tabela ou você pode identificar aqui no próprio gráfico. Se for na tabela, é a mesma coisa que no gráfico. Então, espaço final foi 10, menos o inicial, que era 2. Se eu for utilizar tudo isso, né, de 2 até 10. Se eu não tivesse o segundo ponto, se eu tivesse só o primeiro ponto, eu poderia analisar só de 2 até 6 também, que daria certo. Eu estou analisando aqui, ó, todo esse movimento até 2 segundos, e todo esse movimento do espaço inicial até aqui, até 10, porque eu tenho essas informações aqui, eu forneci essas informações. Mas o problema, se fornecer somente o número 6, você pode usar 6 menos 2, que é 4, também dá certo. Bom, então 10 menos 2 fica 8 sobre 2, que são 2 segundos. Ou, que é o mesmo que eu estava dizendo aqui, vou até colocar de outra cor, deixa eu colocar de verde aqui, ó. Esse outro pequeno trecho aqui com esse pequeno trecho aqui, ó. Se eu não tivesse o 10 e o 2, seria então 6 menos 2, que é 4, sobre 1, que é a mesma coisa que 4 metros por segundo. Essa é a velocidade. Então, a função horária ficará da seguinte maneira: ficará S igual ao espaço inicial, que eu descobri que é 2, mais velocidade, que é 4, vezes t. Então, essa é a função horária que eu queria descobrir, certo? Então, utilizando o gráfico vai ser uma reta. Então, o gráfico, quando eu estou tratando o movimento uniforme do espaço e do tempo, eu tenho uma reta. Pode fazer o gráfico da velocidade? Pode aparecer o gráfico da velocidade, não tem problema. É tempo e aqui é velocidade. Só que a velocidade é uma constante. Nesse caso, a gente descobriu que a velocidade vale 4. Então, eu teria que achar o número 4 aqui e ele sempre ficaria reto, na horizontal dessa maneira. Porque o tempo vai passando, a velocidade continua 4. O tempo passa, a velocidade ainda é 4. Passa mais um segundo, a velocidade continua 4 metros por segundo. Ela nunca muda. Então, por isso que o gráfico da velocidade é desta maneira que eu fiz aqui.
Esse é o gráfico da velocidade pelo tempo. Velocidade pelo tempo. E aqui, espaço pelo tempo. No caso do espaço pelo tempo, tem uma inclinação. O gráfico é inclinado porque existe uma velocidade. E essa velocidade é constante. Muito bem. Então agora a gente vai sair do movimento uniforme e vamos partir para o movimento circular uniforme. São parecidos, mas tem algumas diferenças, né, que a gente tem que perceber. Bom, primeiro que no movimento circular uniforme, esse ponto material, que é esse pontinho azul que a gente está estudando, vai estar se movendo numa circunferência, vai estar se movendo na circunferência, e a velocidade, da mesma maneira, vai ser uma velocidade constante, né? Bom, muito bem. Então, a trajetória do pontinho azul, ela vai ser aqui, sobre a circunferência. Então, por exemplo, nesse trecho que eu estou destacando aqui, de azul claro, se eu quiser pensar só nesse movimento, nesse trechinho azul claro, eu poderia chamar isso aqui de justamente, aqui no final seria S, aqui onde está o pontinho azul seria o S inicial, e essa movimentação pelo trecho azul seria o meu ΔS. Então seria o movimento que o móvel fez, tal qual a gente está acostumado no movimento uniforme. Mas a gente vai mudar a forma de analisar esse movimento. Ao invés da gente ficar analisando o ΔS e a variação do espaço, em medidas lineares, em metro, por exemplo, a gente não vai utilizar o metro como unidade de medida. A gente vai utilizar uma grandeza angular, uma forma de medir os ângulos que estão ocorrendo aqui no centro da circunferência. Existe uma grandeza angular aqui, que a gente poderia medir em graus, mas a gente ainda não vai utilizar o grau devido a algumas dificuldades matemáticas. Então, desenvolveu-se o que a gente chama de radiano para poder fazer essas medidas. Bom, o radiano, então, vai ser o seguinte: imagina que esse ponto azul se moveu. é, Aqui eu desenho muito. Vou desenhar um pouco menor, só para ficar um pouquinho mais coerente aqui o meu desenho. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou dizer que ele se moveu até aqui só. Muito aproximado, talvez não esteja certo, tá? O desenho não vai ficar na escala, mas não tem problema. Aqui é o ângulo que eu estou querendo dizer, e eu vou dizer que esse ângulo, esse movimento que ele fez, foi de 1 radiano somente, tá? Então, o que que é esse 1 radiano? É essa voltinha que ele fez. Então, o meu, eu vou representar essas letras que eu tinha representado por S, por ΔS, por SO. O S eu vou representar por θ, vai ser o meu espaço angular. O SO, que é o espaço inicial, vai ser θ0 ou θO, que é o espaço angular inicial, e o Δθ, que é a variação do espaço angular. Como ele está saindo de zero, eu estou colocando aqui como se fosse zero, então aqui seria 0 radianos. Aqui seria 1 radiano. E a variação é θ menos θ inicial. Então, Δθ será 1 menos zero, que é também 1 radiano, que é a variação do espaço nesse caso. Bom, até aí, creio que tudo tranquilo. O que ocorre é que essa partícula que está se movendo, ela está se movendo no tempo. E se ela está se movendo no tempo, existe uma velocidade. A velocidade
Assim como no movimento uniforme, a velocidade era uma constante, aqui no movimento circular uniforme continua sendo constante. E nós vamos chamar essa velocidade aqui de ômega. Nós vamos utilizar essa letra ômega e ela também será constante, é um valor fixo. Nesse caso, ela vai ser medida em radianos por segundo. Então, por exemplo, aqui ele se moveu 1 radiano. Vamos supor que a velocidade angular aqui seja, sei lá, 2 radianos por segundo. Então, significa que aqui passou meio segundo, porque ele só moveu 1 radiano. Depois de mais meio segundo, esse objeto aqui já vai ter se movido mais 1 radiano. Então, nesse próximo ponto aqui, que eu vou marcar, eu vou chamar como teta, teta final, vou chamar teta F, que nesse caso são 2 radianos, significa que já passou, a variação do tempo aqui foi 2 segundos. Depois perdão, 1 segundo é 2 radianos por segundo. Aqui vai ser 1 segundo, coloquei 2 aqui. Aqui será 1 segundo. Por quê? A cada 1 segundo ele se move 2 radianos. E é isso que aconteceu aqui. É a velocidade angular desse móvel. E nesse caso vai ser constante também. Vai ser uma velocidade angular constante, porque não tem aceleração. Tá. Mas e o gráfico? Porque aqui é um desenho esquemático do movimento. Mas o que pode aparecer também é justamente o gráfico do movimento. Aqui no próximo slide tem um gráfico preparado aqui para isso. Só que aí a gente não vai usar S, a gente vai usar θ, que é o espaço angular. A gente vai usar justamente a letra grega θ. E aqui é o tempo, da mesma maneira continua sendo o tempo. Aqui nesse ponto é o θ zero, que é o espaço inicial. Bom, eu posso colocar um valor aqui? Posso, pode ser, por exemplo, 2 radianos. Aí eu pensando no outro exemplo, não estou pensando mais nesse, né? Estou mudando o exemplo agora. Estou colocando aqui como 2 radianos, porque aqui a unidade de medida que a gente vai utilizar é o radiano. Na verdade, o radiano não é uma unidade de medida, matematicamente falando, não é uma unidade de medida. Mas aqui na física a gente vai pensar como se fosse uma unidade de medida mesmo. Então aqui são 2 radianos. Muito bem. Depois de 1 segundo, vamos imaginar que depois de 1 segundo, porque o tempo está sendo medido em segundos, esse móvel esteja em 8 radianos. Deixa eu melhorar aqui porque esse 2 aqui não ficou bom. Tirar aqui. Muito bem, aqui era 2, né? O inicial, depois de 1 segundo está em 8. Então quer dizer que aumentou 6, né? E agora, depois, eu vou deixar só um ponto, que conforme eu estava falando anteriormente, um ponto e o espaço inicial, que nesse caso aqui é o 2, já bastam, né? Se a gente for pensar na tabelinha do tempo e do espaço angular, quando o tempo é zero no nosso cronômetro, o espaço angular é 2 radianos. Aqui a gente está medindo em radianos. Quando é 1 segundo, a gente já tem 8 radianos. Muito bem. Então, com isso, eu consigo determinar o ômega. O ômega vai ser delta θ sobre delta t, da mesma maneira do movimento uniforme, igual a gente fez. A velocidade era delta s sobre delta t, o ômega é delta θ sobre delta t. Então, a gente fica com a variação do espaço angular. Quanto variou? Olha, saiu de 2 e finalmente chegou em 8. Então, é 8 menos 2, ficam 6 radianos por 1 segundo,
que é 6 radianos por segundo. Então, essa é a unidade de medida da velocidade angular, radiano por segundo. E dessa maneira que a gente descobre a velocidade angular. Da mesma maneira, existe uma função horária. Existe uma função horária e essa função horária a gente faz pela fórmula da função horária, que é θ igual a θ0 mais ômega t, igualzinho à fórmula da, do espaço, S igual a SO mais VT. Bom, substituindo θ inicial, a gente viu que é 2. Ômega, nós calculamos que é 6. Então, a fórmula fica dessa maneira aqui, ó. Função horária, nesse caso aqui, desse gráfico, é essa. Bom, novamente, estamos tratando do movimento circular uniforme. Nesse caso, ômega é uma constante. E sendo uma constante, o seu gráfico é esta reta. E a gente consegue fazer essa função horária que desenha justamente essa reta. Muito bem. Mas tem mais duas coisas importantes, duas ou três coisinhas essenciais nesse movimento circular uniforme, tá? Destacando que é movimento circular uniforme. Tem o quê? Um conceito chamado período. Período. O que é o período? É o tempo gasto por um objeto. Vamos voltar a pensar nessa bolinha azul, nesse ponto material. É o tempo que ele gasta para dar uma volta. Vamos supor que esse ponto material gaste 10 segundos para completar aquela volta. 10 segundos. É, muito bem. Então, se ele gasta 10 segundos para completar a volta e a gente quer. Bom, aqui não vai ficar coerente com todo o exemplo que eu usei. Então, só para recomeçar, vamos apagar tudo, fazer novo exemplo para não dar divergência aqui, não ficar confuso, né? Então, esse exemplo terminou, já não estou fazendo mais esse, tá? Estou inventando outra coisa, já fiz a equação horária, terminou. Então, só para não virar confusão, terminou isso aqui. Agora, para poder falar do período, vou usar outro exemplo. Tá aí, muito bem. Agora vamos falar do período. Para poder falar do período, eu expliquei o que é período, que é o tempo gasto para uma volta. Eu vou dizer de exemplo que são 10 segundos para dar uma volta naquela circunferência. Bom, quando a gente está utilizando a unidade radiano, quando a gente está em radianos, não importa o tamanho da circunferência, se é uma circunferência pequena ou se é uma circunferência grande, quando a gente diz 2π radiano, a gente está afirmando uma volta completa nessa circunferênciazinha ou nesta grande circunferência aqui. 2π radianos significa uma volta completa. Cuidado para não confundir que 2π não é exatamente isso. 2π é 2 vezes 3,14 aproximadamente, que vale 6,28, e isso pode ser várias coisas. Pode ser 6,28 metros, pode ser 6,28 centímetros, mas pode não necessariamente ser a volta completa da circunferência. Para ser a volta da circunferência, a gente tem que estar tratando da unidade radianos, né? A gente tem que estar falando em radianos. Muito bem.
Mas isso é um outro assunto, a gente tem que ir para várias outras coisas para poder explicar o porquê do radiano, né? Que a gente fez em sala de aula, inclusive. Mas seguindo, 2π radianos é uma volta completa, conforme eu disse aqui, para em qualquer caso, em qualquer circunferência. Então, se eu estou querendo imaginar ou pensar, por exemplo, em velocidade, e eu estou dizendo que o período são 10 segundos para completar uma volta, bom, eu estou afirmando que uma volta vale 2π radianos. O que significa esse 2π radianos? Significa que eu estou saindo, por exemplo, aqui de zero, que eu estou fazendo a volta completa chegando aqui. Então, eu posso escrever que uma volta é igual a 2π radianos. E já que uma volta também são 10 segundos, eu posso calcular o meu ômega fazendo o delta θ sobre delta t. Quem é meu delta θ nesse caso? É a volta completa, é o próprio 2π radianos. E quem é a variação do tempo? São os 10 segundos que estão demorando para fazer essa volta. Então, finalmente, a gente fica com 2 dividido por 10, 0,2 π radianos por segundo. Esse é o cálculo do ômega utilizando o período, tá? Isso no movimento uniforme. Isso no movimento uniforme, tá? Utilizando o período, você consegue calcular o ômega e ele geralmente vai te dar um valor com π, alguma coisa a ver com π, porque o período depende desse 2π radianos. Uma volta sempre será 2π radianos nesse caso, né? Quando a gente já está tratando em radiano. Bom, muito bem. Daí surge uma fórmula, né, que a gente não precisa decorar, na verdade. A gente só precisa lembrar que uma volta é 2π radianos. Mas, se quiser, a fórmula está aqui. É o seguinte: a velocidade angular, que é o ômega no movimento uniforme, vai ser 2π radianos dividido pelo período. Essa é uma fórmula também que pode ser utilizada aqui no movimento uniforme, tá? Bom, outra situação é que o período é justamente o inverso da frequência. Se o período é o tempo gasto para dar uma volta, a frequência é quantas voltas a gente consegue dar em um segundo. Então, nesse caso aqui, fazendo a inversão, o período seria 1 sobre 10, que seria 0,1 voltas por segundo, que é a unidade de medida chamada Hertz. A unidade Hz, que a gente trata de Hertz, é justamente quantas voltas que eu dou em um segundo. Nesse caso, eu não dou nenhuma volta em um segundo, eu dou um décimo de volta, né? Em, em, em um segundo, porque eu gasto 10 segundos para dar uma volta. Então, quer dizer que em cada segundo eu estou andando 0,1, né? Não estou andando nem uma volta, estou andando 10% da, da circunferência em um segundo. Então é isso, a frequência. É, na verdade, eu errei aqui a letra, deixa eu só mudar essa letra aqui para não ficar errado. Aqui não é T, né? T é o 10 aqui. Aqui vai ser F, tá? Aqui eu estou calculando a frequência já. O F que é 1 sobre 10, que é 0,1 Hz. Bom, e aí a gente também pode pensar numa fórmula para calcular o ômega de novo, só que agora utilizando o F. O ômega vai ser 2π, ao invés de sobre T, vai ser vezes F. Então, esta fórmula aqui me dá justamente a velocidade angular, só que agora utilizando a frequência para calcular. Ômega é igual a 2π vezes 0,1 e vai dar na mesma, vai dar 0,2π radianos
por segundo. Então, tudo isso no movimento uniforme. O que que a gente viu aqui no movimento circular uniforme? A gente viu cálculo da velocidade angular utilizando o período, cálculo da velocidade angular utilizando a frequência, a gente viu o cálculo da, em algum momento aqui a gente viu o cálculo da função horária. Eu já apaguei, né, para não misturar os exemplos, mas a gente já fez a função horária também. Muito bem. Então falamos do movimento uniforme e do movimento circular uniforme, que são movimentos relacionados. Então agora a gente vai para o movimento uniformemente variado. Então, o movimento uniformemente variado, nesse caso, ele não tem velocidade constante. A velocidade está variando. Esta é a grande característica do movimento. Mas tem que ter muita atenção nisso. Variando, é, não é de qualquer maneira que acontece essa variação. Essa variação é uma variação uniforme, né? É uma variação, não é desregulada de qualquer forma, é uma variação uniforme. Bom, muito bem. A partir disso, a gente consegue desenvolver, a gente pode pegar o movimento, fazer a tabelinha de tempo e de espaço, fazer o gráfico e uma série de coisas que não vai dar tempo da gente passar tudo isso num vídeo só, né? Que é rápido. Mas de tudo isso, a gente consegue extrair essas três fórmulas que servem para a gente fazer a função. Eu estou escrevendo exatamente na frente aqui, ó, a função horária dos espaços, né? Função dos espaços. Ah, quando a gente precisa, por exemplo, da aceleração, mas não tem o tempo, essa equação aqui de Torricelli é muito utilizada. É uma equação que parte dessas duas outras e serve quando a gente, no enunciado, não percebe a variável tempo, está faltando tempo, aí você pode utilizar essa equação de Torricelli, essa função, né? E a função horária, essa aqui de cima, a primeira, né? A função horária da velocidade. Função horária da velocidade. Então, só relembrando, o que que a gente precisa para usar essas fórmulas? Aqui, da velocidade, você vai precisar da velocidade inicial e vai precisar da aceleração para substituir aqui. Aqui na função horária dos espaços, você precisa do espaço inicial, você precisa da velocidade inicial e você precisa da aceleração para conseguir é, escrever essa função horária, né? Se for pedido o problema, faça a função horária. Você vai ter que colocar esses três valores numéricos. Se pedir, faça a função horária da velocidade, você vai ter que colocar esses dois valores. Aqui, essas letras que eu não pintei vão ficar como estão. Não vai ter número aqui no lugar delas, tá? E no terceiro caso, se você estiver procurando só aceleração, aí obviamente você vai ter que ter todos os valores. Quando você procura uma letra, o restante tem que ser numérico. Então aí você tem que saber a velocidade, tem que saber a velocidade inicial e o ΔS para você conseguir achar a aceleração, por exemplo, se for o que você está procurando. Muito bem, então essa é uma dica para ver como vai usar as fórmulas. Agora eu vou tentar esboçar aqui um gráfico. O desenho é horrível, mas vai assim mesmo, não tem problema. Imaginar que aqui
seja o espaço inicial, aqui uma parábola. Eu vou, aqui vai ser tempo, tempo 2. Aqui vai ser o tempo, né? Tempo em segundos. Aqui vai ser o espaço em metros, são 2 metros, que é 1 segundo. Aliás, eu vou colocar 2 segundos aqui. Vou colocar 2 segundos. E eu vou colocar menos meio. Menos meio. Aqui eu vou colocar 3 segundos. Então, supondo que foi pedido a, não sei, a função horária, né? Foi pedido a função horária. Bom, para você fazer a função horária, você tem que lembrar S igual a SO mais VOT mais AT2 sobre 2. Como eu disse para você, você está precisando do SO, você está precisando de VO e você está precisando de A. Você precisa dessas três informações. Aqui no gráfico direto, você consegue achar o SO. Está pronto aqui o SO, é 2. Mas você não tem VO nem A. Aí, para descobrir o A e o VO, você vai precisar pensar na tabelinha, que eu sempre digo para vocês, pensa naquela tabelinha do tempo e do espaço, e começa a olhar para o gráfico para tirar os valores. Então, quando o tempo é zero, quando o tempo é zero, está aqui, ó, onde eu estou fazendo esse pontinho. O espaço inicial vale 2. Então, se o tempo vale zero, o S vale 2. Se o tempo é 2, aqui bem aqui no meio, o S vale menos meio. Então, ó, tempo 2, o S menos 0,5, menos meio. Se o tempo é 3, o S vale zero, porque a gente está em cima do eixo do tempo, né? E se a gente prolongar e vir, a gente vai estar em zero aqui, ó. Então, quando é 3 segundos, o S é zero. Bom, esse primeiro ponto, esse primeiro, já foi utilizado para descobrir esse número 2 aqui, ó. Foi esse ponto que a gente usou para achar o 2. É como se a gente colocasse zero aqui no t, colocasse zero aqui no t, multiplicasse, dá tudo zero. Tudo isso aqui dá zero. Sobra só o 2. Então a gente usou o primeiro ponto já. Agora a gente vai utilizar o segundo e o terceiro ponto para descobrir as outras duas letras. Um ponto para cada letra, vamos dizer assim. Então, veja bem. O S está aqui, né? O S é menos meio. Eu vou começar com o primeiro ponto, colocando no lugar de S, que estão vendo aqui na fórmula, o S está aqui. Então, vou colocar esse menos meio no lugar dele. Menos 0,5 igual. S inicial já sei que é 2, já vou colocar 2 mais velocidade inicial não sei. O tempo, nesse caso, é 2. Então, vezes 2 e mais o A não sei. Como o tempo vale 2 e aqui é 2 ao quadrado, vai ser vezes 4 dividido por 2. Então, a gente fica com menos meio igual a 2 mais 2VO mais 2A. Então, esta é uma equação, eu posso até passar o 2 para frente aqui já, e a gente fica com menos 2,5, porque vai ficar menos 2, vai juntar com menos meio, igual a 2 VO mais 2A. Posso ainda colocar o 2 em evidência, por exemplo, e passar dividindo. Então fica menos 2,5 dividido por 2 igual a VO mais A. Então a gente não consegue terminar de resolver essa equação. Por quê? Porque a gente tem duas letras, duas incógnitas, né? Eu vou só dividir esse menos 2,5 por 2, a gente vai ficar com 1,25, né? Então fica menos 1,25 igual a VO mais A. Bom,
Se não tem mais o que fazer, não dá para descobrir, a gente para por aqui e parte para o próximo ponto. O T vai valer 3 e o S vai valer 0. Então a gente começa do mesmo jeito. No lugar de S, coloca 0 igual. O SO a gente já viu que é 2, mais o VO a gente não sabe, né? VO vezes 3 agora que o T vale 3 mudou, né? Nós estamos no ponto de baixo, então 3 não é mais, o T não é 2 mais, o T é 3. Agora o T vale 3 mais A. T ao quadrado, 3 vezes 3 vai dar 9, dividido por 2. Bom, da mesma maneira, passando para cá vai ficar menos 2, igual a 3 VO mais 4,5A. Bom, aqui, ah, eu poderia passar, colocar 3 em evidência, passar 3 dividindo. Bom, mas aqui a gente já percebe que aqui também não sai nada, a gente não consegue resolver com essas duas letras. A melhor forma é juntar, quando isso acontece, que a gente tem duas incógnitas, ó, duas letras para resolver, né? E tem duas equações, se a gente tem duas letras e tem duas equações com a mesma situação, o mesmo problema, a gente tem que juntar essas duas equações em um sistema que pode ser resolvido por substituição, por exemplo, isolar o VO aqui e colocar aqui, ou pode juntar em duas equações e fazer o sistema. Aqui eu vou fazer por substituição, parece, todo jeito é tranquilo, né? Mas aqui já vem mais direto. VO igual a menos 1,25, o A está positivo, passa menos A. Então, nessa segunda equação de baixo aqui, eu vou justamente substituir o VO por esse valor que eu descobri. Vai ficar menos 2 igual a 3 vezes menos 1,25 menos A mais A. Aqui mais 4,5A, que é na de baixo que eu estou fazendo. Então vai ficar menos 2 menos 3,75 menos 3A mais 4,5A. Aqui eu vou passar para a direita, vai ficar mais 3,75 menos 2 fica menos 1,75 igual menos 3A mais 4,5A fica 3 menos, aliás, mais 1,5A. E aí, finalmente, a gente fica com uma aceleração negativa de 1,75 sobre 1,5, que eu nem vou terminar essa simplificação, mas já deu para a gente descobrir o valor da aceleração. Aí, usando essa aceleração aqui, a gente vem e descobre a velocidade inicial aqui. No lugar de A, a gente coloca esse número aqui. Juntando isso, a gente tem a velocidade inicial. Aí, se a gente tem a aceleração, tem a velocidade inicial e tem o espaço inicial, é só colocar os valores aqui que a gente vai descobrir. Bom, eu não vou terminar aqui porque eu chutei os valores, aí deu um número bem quebrado, eu tenho que fazer essa divisão para não alongar muito a história, mas eu espero que tenham compreendido a estrutura de tudo que tem que fazer para poder fazer a função horária utilizando os valores do gráfico. Finalmente, eu deixei aqui a comparação das fórmulas do movimento uniforme com o movimento circular uniforme, que são movimentos praticamente idênticos, só que a gente tem que cuidar simplesmente daquela situação do θ, que é uma grandeza angular em radianos, que é medida em radianos,
A aceleração aqui nessa fórmula está utilizando o alfa. Em sala, a gente utilizou, se eu não me engano, foi gama. Eu vou utilizar a mesma letra da sala de aula para não ficar confuso. Foi gama, né? Então aqui tudo é gama, tá? E gama. E esse aqui, na verdade, tá uma outra letra grega também. Eu vou colocar a letra que a gente utilizou em sala mesmo, ó. A gente utilizou teta. Aqui tudo é teta, tá? Teta inicial, teta, teta inicial, teta ao quadrado. Aqui a Torricelli é a mesma, teta ao quadrado. Então não muda nada, só muda aqui as letras, que eu fiz uma correção aí muito, fica muito bom, mas acho que dá para entender. É, então, a velocidade não é constante, a velocidade está variando, só que de maneira uniforme, existe uma variação, a velocidade vai mudando. Existe uma aceleração, a aceleração não é nula, não é nula, mas ela é constante. Ela não é nula, mas é constante. No caso, essa aceleração linear é A, mas angular é gama. A gente está chamando de gama, que é a aceleração angular. E o ômega também, né? Só que é um ômega que é por a unidade de medida é radiano por segundo, mas que vai variando, não é constante. Então, não faz sentido falar em período, nem faz sentido falar em frequência aqui, tá? Aqui a gente não vai trabalhar com isso. Período e frequência a gente analisa no movimento circular uniforme. No uniformemente variado, não. Tentando fazer essa confusão aqui, que o período e frequência é de lá, do outro movimento. Muito bem, então eu acho que já me alonguei muito. Eu vou terminar por aqui. Espero ter ajudado pelo menos um pouco